Sabe o seu time de futebol? O dia que você torcer para Jesus e pela igreja, igual você torce pro seu time de futebol, porque o time de futebol você não ensina o menino a gritar gol, não ensina ele a vestir a camisa, você vive. Sim. Então viva para seus filhos, sabe, o temor por Jesus e o relacionamento com Jesus, com a igreja. Sim. Olá pessoal, tudo bem? Voltamos novamente para mais um episódio, mais um bloco do Referência do Homem de Deus dentro da família. Estamos aqui com o pastor Hugo, né? Vamos pro segundo bloco aí. Creio que você até esse momento foi edificado, né? Agora vamos ouvir o testemunho do pastor Hugo, né? Ele tá falando aqui pra gente que ele veio, né, de uma família que não tinha essa referência, que teve essa dificuldade. Vai falar um pouco pra gente do testemunho dele para edificar a sua vida que tá aí nos acompanhando. Boa tarde para você. É boa tarde ainda? Boa tarde, boa tarde. Muito bom estar aqui com você outra vez nesse episódio e nesse bloco. Deixa eu te falar, quando a gente fala da gente, né? Às vezes as pessoas elas têm uma ideia da gente, né? E por ser uma imagem, uma figura, e às vezes a gente, né? Algumas pessoas pensam que você não passa pelo que elas passam. Então eu quero dizer para você, eu sou o penúltimo filho, né, de uma família de 16 filhos. E eu já nasci com meus pais separados. Isso foi uma tragédia. A família, parte dos meus irmãos ainda não se recuperou ainda hoje, né? E isso trouxe problemas para nós como família em relação a nossos sobrinhos, em relação aos casamentos, né? Infelizmente. Mas na minha vida, né, eu me converto aos 13 anos de idade. O diferencial foi esse, irmão, foi o evangelho ter me alcançado. Aleluia. Né? Deus entrou na minha vida e, de certa forma, peguei um outro caminho, né? Não porque eu vim a ser pastor, mas eu acredito por causa da palavra de Deus e por causa da igreja. Eu fui protegido e eu sou protegido. Né? E graças a Deus por ser pastor hoje, né? Eu falo sempre para o pessoal que quando você é envolvido na igreja, a igreja te protege, né? Hoje eu oro porque eu me comprometi com um grupo de pessoas. Hoje eu tenho uma live diária de segunda a sexta para orar, só para orar, né? Então isso me protege. Por que eu vou orar? Porque eu me comprometi. Qual horário da live, 6h37 da manhã. São apenas 23 minutos. Entendi. Ok? Mas falando pelo Instagram. E também hoje eu tenho um grupo fechado, que é pelo Google Meet. O meu Instagram e a minha rede social é pr.hugodelmontes. pr.hugodelmontes. 6h47. 6h37 da manhã. Segunda a sexta. Amém. Seja feriado, seja o dia que for, nós estamos juntos. Então, aos 13 anos eu me converto. Eu me caso aos 23 anos. E já antes dos 30 já tenho 3 filhos. E eu estou envolvido no ministério, né, nesses últimos 40 anos da minha vida. Desde que cheguei na igreja, já fui envolvido. Então, isso foi algo poderoso demais na minha vida. Não dizendo que por causa disso eu não tive meus problemas. Porque quem é o homem que não tem todos os problemas de homem? Sim. Então, deixa eu só te lembrar. Nós estamos falando de Adão, falamos de Adão no primeiro bloco. Mas não é só Adão, não. Né? Você sabe que Adão ouviu diretamente de Deus. O discipulador de Adão era Deus. Deus vinha estar com Adão todos os dias à tarde. Que privilégio, hein? Que privilégio. Rapaz. Mas nós tivemos outros homens. Nós tivemos Abraão. Abraão, como marido, em dado momento, difícil a vida dele com a sua mulher. Né? O quanto é que entra uma concubina na história, né? E ele tem um filho fora do seu casamento com a Sara, né? Que vem ser um grande problema e é um problema até os dias de hoje, né? E depois nós vamos ter outros homens na Bíblia que Abraão é referência para nós? Sim. Mas ele foi uma referência 100% de marido? Não. Depois nós temos Jacó, né? Isaac, graças a Deus, ele é um exemplo. Mas a história dele é bem incipiente, no sentido assim de ser uma história que passa rápido,
porque ele aponta para o filho herdeiro, que tudo na vida de Isaac é feito pelo próprio pai, né? Mas aí nós temos Jacó. Jacó, ele tem essa vida difícil, não só solteiro, né? Porque Jacó é o próprio nome dele já diz que ele é o trapaceiro enganador, ele é o cara do jeitinho brasileiro, é o sujeito que terceiriza, é o sujeito que quer resolver na força do braço. Sim. Jacó tem 2 mulheres e tem mais 2 concubinas e tem 12 filhos. E os 2 filhos mais novos, os caçulas, são da mulher amada, que é Raquel, que era estéril, e ele tem preferência por esses filhos. O quanto é que amava esse menino. E por causa disso houve até, né, uma tragédia no meio da família, porque os irmãos queriam matá-lo, queriam matar o filho dele, que é José. E aí depois nós vamos para José, um homem que é das figuras, né, das ilustrações mais próximas de Jesus, mas ainda assim, né, você vai ver que José, ele teve suas dificuldades. Depois nós temos Moisés, também teve suas dificuldades. Ele casou num primeiro momento com uma filha de um sacerdote, mas depois ele já casa com alguém fora da linhagem de Israel, que é com uma mulher etíope, africana, talvez trazida do Egito. Sim. Né? Não fala muito dos filhos de Moisés, mas fala dos filhos do irmão dele, Arão. Arão tem uma tragédia. Os seus 2 filhos, que são sacerdotes, morrem, né, por não andarem segundo, né, as orientações do seu pai. Aí, caminhando mais para dentro da Bíblia, nós vamos ter lá na frente os filhos dos juízes. Que bagunça, que tempo terrível. Depois nós temos o próprio profeta Samuel, homem de Deus, um homem que, sabe, tem um caráter que o próprio Deus menciona de santidade, mas perdeu seus filhos. Depois nós temos Davi, né? Para não falar de Saul, falamos de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Infelizmente, referência como marido terrível, referência como pai pior ainda. Então, eu estou falando para você, e vai passar aí, poderíamos continuar falando de outros, né? A gente está falando daquilo que está na Bíblia. Mas é por isso que a gente está falando da dificuldade de ser homem, da dificuldade do propósito, de entender o propósito e de desempenhar o propósito e o papel de homem. Sim. Né? Por isso que eu comecei falando no primeiro bloco a respeito do perfil que a sociedade tem hoje, que infelizmente só tem esses 2. A sociedade só tem esses 2. Ou é o homem emasculado ou é o machista. O emasculado mostrado, né, pelos personagens românticos de Hollywood, né, de Romeu e Julieta, ou do super-herói, né, dos super-heróis de todo tipo. A Marvel, né? Da Marvel, da DC, de um punhado de outros, né, que tem aí. Mas é o sujeito que você vai ver totalmente derrotado, sim, totalmente destruído, sim, fora das máscaras, fora, né, da sua atuação, totalmente destruído. É um Clark Kent destruído, sim, é um Homem-Aranha destruído, é o Batman destruído, é o Homem de Ferro destruído. Sim. Não é padrão, sim, né? Mas tem o Homem de Deus, e o Homem de Deus é Jesus. Aleluia. Jesus é aquele que é para nós a referência de marido, de filho, de pai, tudo está nele. Como filho, ele tudo que fazia, ele mesmo dizia, eu estou fazendo porque eu vi meu pai fazer. Ele era inspirado pelo pai. E aí eu falo conosco, com você, pai, sabe? Alguns pais me perguntam, pastor, como que eu faço para que meus filhos queiram Jesus, queiram a igreja? Sabe o seu time de futebol? O dia que você torcer para Jesus e pela igreja, igual você torce para o seu time de futebol, porque o time de futebol você não ensina o menino a gritar gol, não ensina ele a vestir a camisa, você vive. Sim. Então viva para seus filhos, sabe, o temor por Jesus e o relacionamento com Jesus, com a igreja. Né? Uma das coisas, Arthur, que criando meus filhos, nós estabelecemos, eu e a minha mulher. Você pode ter certeza, é muito difícil. Mas Deus me deu graça de saber disso, aprendi isso, não sozinho, aprendi por inspiração de outros, mas eu busquei praticar isso. Não falamos mal da igreja,
Não falamos mal de nenhum irmão. Então, quem anda comigo, eu zelo por isso. Zelo mesmo. E na minha casa, eu procurei guardar isso. Eu procurei, sabe, jamais falar da igreja, porque a igreja é a noiva do Senhor. Eu não posso querer o favor do noivo se eu falo mal da noiva dele. A noiva dele são os irmãos. E os irmãos são problemáticos? São. Os irmãos estão em crescimento, estão em aperfeiçoamento, estão em transformação. Todos nós estamos. Sim. Cada qual de nós está no seu momento de transformação. Enquanto tem irmão que é difícil para mim, eu sou difícil para alguém. Sim. Então, mas uma coisa que eu ensinei meus filhos foi isso. Né? Eu zelei por isso e ainda hoje. Né? Então, às vezes eu vejo irmãos falando mal da igreja. Quando que fala mal da igreja? É só quando fala mal do culto? Não. Quando você fala do irmão, quando você fala do seu líder, do seu discipulador, do irmão querido da igreja, você está falando mal da igreja. E aí a criança fala, mas não estou entendendo agora. E ele estava com essa pessoa abraçando, dizendo que aquele irmão é tudo para ele, mas está falando isso. E às vezes é o pai falando isso, né? O homem, né? Isso é o homem, né? E eu, homem, tenho que zelar por isso. Eu já, muitas vezes, falo com a minha esposa, nós já combinamos, não falamos desse assunto. Sim. Não é o momento, não é o fórum, não é o local, não são as pessoas adequadas. E eu louvo a Deus, né? Procurei poupar meus filhos para que eles vissem só a parte boa da igreja. Aleluia. Então, meus filhos amam conferência, meus filhos amam o culto, meus filhos amam a presença, a glória de Deus, né? Aí, como que eu posso fazer isso? Envolva. Acho que nós vamos até falar disso mais um pouquinho na frente. Sim. Envolva seu casamento, envolva se você tem filhos e envolva a sua vida no reino de Deus. Era o próximo assunto. Não queira, Arthur, ser dividido. É que é isso. Ó. Como o homem pode quebrar o trabalho, a igreja é tempo de qualidade com a família. Que bom que tem essa pergunta. Um dos problemas hoje, querido, é isso mesmo. O particionamento. Isso, é isso aí. É a pessoa que fala, pastor, de segunda a segunda a sexta, não me procure, porque eu, de segunda a sexta, sou consagrado a mamon, sou consagrado ao mundo, sou consagrado a ganhar dinheiro e ao aqui e agora. Estou falando isso para te provocar mesmo, né? Talvez você pense assim, né? Sábado é para o meu lazer, meu entretenimento. Sábado e domingo. Mas domingo eu vou dar 2 horas e meia para Deus e para a igreja. E que seja rápido. Eu vou cronometrar aqui, espero que você termine rápido. O culto logo, né? Rápido. Entendeu? Aí, essa que não é equilibrar, não tem como equilibrar, querido. Não tem como. Jesus diz, ou você vai amar mais um e aborrecer o outro, ou vai fazer o mesmo com o outro. O que você precisa entender? Você precisa entender que você, ao nascer de novo, você morreu para o diabo e para o mundo. Agora você faz parte do reino de Deus e é de Cristo. Eu estou compartilhando pela manhã a respeito, né, de que nós morremos para o pecado. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Ninguém, querido, consegue se livrar ou vencer o pecado. O pecado não se livra e não se vence. Não tem como. Sabe por quê? Porque o pecado, ele é um senhor, legalmente dono do homem. Porque a alma que pecar, essa morrerá. E outra, o salário do pecado é a morte. Então, somos escravos do pecado. Então, o pecado não morre, o pecado vai existir para sempre. Você sabia que o pecado vai existir para sempre? Para toda a eternidade, o pecado vai continuar existindo. Eu sei que você vai estar no inferno para toda a eternidade, é o pecado. Não só o inferno, o próprio inferno lançado no lago de fogo e enxofre com o diabo, com a besta, com o falso profeta, com o anticristo e com todo aquele que não quis aceitar Jesus e a graça de Jesus. Para a eternidade afora, nesse lago de fogo e enxofre. O pecado vai estar lá, eternamente. É triste saber disso. Como ser livre? Como não viver debaixo do domínio do pecado? A Bíblia, então, diz que o pecado não pode morrer, mas eu posso. Então, na cruz, Deus proveu, através de seu Filho, uma morte para mim. Só que eu morri. Eu morri para o pecado, para o diabo, para o mundo.
E agora eu ressuscitei no reino de Deus. Então, não tem como equilibrar, meu irmão. Você tem que entender que você agora é do reino de Deus. Sim. E você está caminhando no propósito para a eternidade. Sim. Entende? Então não tem como equilibrar. Não tem como separar, né? Não, não tem. O negócio é que o querido irmão, ele quer agradar a gregos e troianos. Sim. Entendeu? Então não é possível equilibrar. É possível você trazer tudo isso para o reino de Deus. Eu acredito que você tem conseguido, numa certa medida, fazer isso quando você traz a empresa para o reino de Deus. Sim. Você se torna um empreendedor do reino. Sim. Quando você traz seu casamento para o reino de Deus. Quando você traz seus filhos para o reino de Deus. Só testemunhando. Isso, Arthur, quando eu falar de casamento ou filho, irmão, pelo amor de Deus, nem você, nem ninguém pensa que eu sou especial ou que eu sei fazer. Foi só graça de Deus. Se você falar, como é que você conseguiu? Eu não sei. Eu não tenho. Não tenho uma receita, não tem. Não tem 5, 7 passos, não tem. É pura graça de Deus na minha vida. Amém. Tem nada a ver comigo. Nada. A esposa que eu tenho, nem os filhos que Deus me deu. Somos totalmente imperfeitos, temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Mas testemunhando algo que, assim, não sei de onde que eu tirei essa ideia, mas acho que foi o contexto, a conjuntura, sei lá. Eu fui escoteiro mirim. Então, eu fui escoteiro dos 11 aos 13 anos. Eu fui escoteiro por 2 anos. Eu converti muito cedo. E sempre fui professor. E não sei por quê, né? E também fui militar. Então, essas coisas, essa mistura toda aí, com meus filhos, a gente não tinha dinheiro para sair, eu usava da minha criatividade e das restrições, o que eu fazia? Você já assistiu aquele filme A Vida é Bela, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro lá no cidade atrás? É um filme argentino. Não, esse é filme não vou ver. É argentino ou é italiano? Não, agora não lembro, acho que é italiano. A Vida é Bela. É a história da época do nazismo, num campo de concentração, um pai com a família, eles vão para o campo de concentração e o pai tenta mostrar para o filho que aquilo tudo é uma encenação. Então o soldado está mandando ele fala, ele está brincando conosco. Né? As limitações, tudo o pai mostrava para o filho que na verdade era uma brincadeira. Então hoje nós vamos comer só isso. Mas não tinha o que comer. Era aquela lavagem que eles davam para o povo. A Vida é Bela. A Vida é Bela. Vale a pena você assistir esse filme. Esse filme é lindo. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro lá, não lembro o ano. Show. Mas, na minha restrição, e sei lá de onde que eu tirava, eu fazia acampa dentro. Onde eu comprava salame com pão e a gente jantava dentro de uma tenda que eu armava dentro do quarto. E botava a televisão do lado de fora e locava fitas, aquelas VHS grandona, pra gente assistir. Sim. E dormíamos nós 5 dentro da barraca que eu amava, dentro do quarto. E no quarto eu pegava papel celofane, vermelho, verde, azul, amarelo, e pegava uma extensão e descia a lâmpada para dentro da tenda ou da barraca, né? E ligava aquilo e ficava diferente. Às vezes eu colocava dentro da casa eu ia lá na loja e comprava aquela lâmpada pequenininha que é colorida e colocava lá. Eu andava de bicicleta. A gente não tinha carro. O que nós tínhamos? Bicicleta. Cada um tinha uma bicicleta. Depois roubaram, infelizmente, as minhas bicicletas. Mas aí a gente andava. Os meninos estudavam à tarde, na parte da manhã. Vamos andar de bicicleta. Já fiz piquenique. Então, cabe um testemunho e dizer das coisas que a ocasião nos deu. Eu não sei se eu vou fazer isso de novo com meus netos. Minha filha perguntou, o senhor vai fazer isso com meus filhos? Eu falei, não, a sua vez agora. Não, porque
Na verdade, não tem uma receita de Sim. bolo. Mas uma coisa que eu fiz foi envolver meu casamento dentro do reino de Deus. Então, minha mulher, ela só não está aqui comigo porque ela está viajando. Senão ela estaria aqui. Eu vou, acompanho a minha mulher, ela vai ministrar para a mulher, eu vou com ela. Aí o pastor vai ter que ficar comigo na sala dele lá. E ela vai comigo muitas vezes, porque eu vou ministrar para homens, ela me acompanha. Porque nós andamos juntos. Andamos juntos. Os filhos, meus filhos nunca perderam um encontro. Então eu os levava para o encontro. Hoje não pode levar criança, mas na minha época eu que cuidava eu que fazia, eu que alugava o sítio, então eu levava. Eu levava a nossa barraquinha e alugava lá e nós dormíamos lá fora. Então pensa na cabeça de uma criança o que não era aquilo, era diversão. Sim. Então, graças a Deus eu pude viver isso. Nem todo pai tem essa oportunidade, mas dentro da sua criatividade, não particione e nem tente equilibrar. Vem com tudo para o reino de Deus. Invista de cabeça aqui dentro. Show. Aleluias. Bom, você que está nos acompanhando aí, então não particione sua família, seu trabalho. Tudo é reino de Deus, né? Então invista a sua família, envolva todos. Pastor, estamos agora, vamos colocar aqui os patrocinadores mais uma vez. Né? Nós estamos aqui com o Grupo Nobre. O Grupo Nobres é uma empresa de contabilidade, BPO financeiro, tem uma empresa de livros, né, dentro do Grupo Nobre. Até livros? Até livro. Essa Viva Biblioteca é um livro, uma empresa que vende livro. Então, BPO financeiro, você está ali, tem que terceirizar seu financeiro, está com dificuldade, nós terceirizamos o financeiro. Contabilidade, então nós vamos te ajudar na parte contábil. E nós temos também a Legaliz, né, que é uma empresa de LGPD, uma empresa que faz toda a legalização de LGPD, faz uma auditoria interna para saber se você está dentro da legislação da LGPD. Então vai ali uma equipe, né, de analista, analisar desde o funcionário lá até o dono da empresa, analisa todo mundo para deixar de acordo com a LGPD. Mas volta lá na Viva Biblioteca. Viva Biblioteca. É Viva Biblioteca? Isso, Viva Biblioteca. É uma empresa de livro. Como? Você diagrama livros? Você entrega um livro pronto para a pessoa? Isso, livro online. A empresa que vende livro online para as pessoas. Ah, você vende livro. Você não é aquele que pega para pegar um livro para escrever e ajudar alguém a escrever um livro. Não é isso, não? Vocês vendem livros. Livros. Como é que alguém contrata vocês ou compra de vocês? Aí chama a gente, né, no nosso direct, ou chama a gente, quero divulgar meu livro na biblioteca. Aí a gente coloca o livro daquela pessoa e passa uma porcentagem para ela. Então você também que é um escritor, nos procure, nós estamos aqui para ajudar vocês. Então vocês pegam o material e vendem. E dá uma participação. Isso aí. Mas você chega a comprar o livro da pessoa? Tem livro que a gente compra. Depois nós vamos conversar sobre isso. Então, nós temos também a Agatha Cabreira, que é ela que faz essa social media, né, nossa aqui, ela que faz toda a divulgação, ela que faz toda... Você que está no Instagram aí, nos seguindo, ela que está cuidando dessa parte do Instagram. Tem alguma dúvida, quero contratar, só chamar ela. O contato dela vai estar aqui, né, na descrição do vídeo, tá bom? Desse episódio, desse bloco aqui. Pastor, continuando aqui. Aqui é uma pergunta, né, pastor, que muitas pessoas enfrentam, né? São coisas assim que a gente vê no nosso meio também, né? Ou a esposa ou o esposo, eles não são convertidos ainda, né? Não estão na mesma fé. E como lidar com essa situação, né? Sendo um homem, vou dar um exemplo. A esposa que tem um homem que não é convertido, né? Que eu acho que isso acontece com mais frequência. Como que a esposa lida com esse homem, né? E o inverso também. O homem tem uma esposa que ainda não se converteu. Como ele lidar nessa situação? A palavra de Deus diz que a mulher crente, ela santifica o marido incrédulo. Ela santifica. A Bíblia diz que pelo seu testemunho ela pode convencer o seu marido, ela pode ganhar o seu marido, inclusive sem palavras, mas com o seu testemunho de mulher de Deus. Eu tenho aprendido, né? Eu acredito que se o seu marido volta e meia, né, pega no pé ou não quer que você vá, eu sempre sugiro para as mulheres, talvez tenha mulher nos acompanhando, o que eu digo para você? Seja aquela mulher que vai para o culto, vai para as programações da igreja, para o final de semana, vá! Mas quando chegar, dê uma assistência
de namoro, de amor, de prazer para esse seu marido. E se ele falar, nossa, você voltou inspirada, você fala para ela assim, mulher, isso eu aprendo na Bíblia, Espírito Santo que faz isso. Aleluia. Você pode ter certeza, esse homem vai falar, quero que você vá para a igreja. Vai para a igreja. Vai para a igreja, que eu quero você sempre assim. Não é uma forma. Aí agora é o homem que converteu e a mulher não. Ô, querido, começa a tratar essa mulher como uma rainha, como uma princesa, como uma donzela, como você fez lá no início, quando você estava conquistando ela. Eu te garanto, né? Aquele homem, né, que leva para almoçar, leva para jantar, que pelo menos 2 vezes por ano. Abre a porta do carro, né? Não. 2 vezes por ano é assim, tira para... Nem que seja sair para comemorar o dia do aniversário. Sim. Ou às vezes, né, você fala assim, pastor, uma correria com esses meninos aqui, deixa com a sogra, tira uma diária em um hotel. Não motel, hotel. Sim. Um hotel 5 estrelas, um hotel 4 estrelas, um hotel bom. Tem tanta forma de você fazer isso com pontos de cartão, com pontos dessas empresas aí de recompensa. Hoje tem tudo, tem toda a forma, mas às vezes falta. E aí você fala para a sua esposa, não, aprende isso na Bíblia e na vida da igreja. Você pode ter certeza, essa mulher, esse cônjuge, vai querer saber mais dessa igreja, vai querer saber mais dessa Bíblia e desse Senhor. Sim. Né? E uma das coisas, tanto para a mulher quanto para o marido, a mulher nem tanto, né? Ela não deve ser aquela que fica o tempo todo gotejando Bíblia, e mandando ele ser igual ao pastor ou ser igual ao discipulador dela, porque isso acontece, ou então querendo pregar para ele o tempo todo e querendo que ele, não, sirva. Mulher, sirva. Homem, lidere. Que sua mulher possa falar, gente, depois que esse sujeito foi para essa tal de igreja aí, nossa, melhorou demais. Sim. Nossa, facilitou demais minha vida. Entendeu? Então, mulher, sirva. Homem, lidere, governe. Você vai ver, logo, logo, Deus vai trazer. E outra, ambos, marido e mulher, ore. Peça para Deus. A Bíblia diz que como rios de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, como ele quer, ele o inclina. Você já viu que os rios, eles sempre são inclinados e eles vão parar no mar? Sim. Quem faz isso é o Senhor. É o Senhor que inclina o coração do cônjuge. Fala com o dono dele. Sim. Que o dono quebranta, inclina o coração para o Senhor. Aleluia. Pastor, nós vamos pro último bloco. Ah, então tá bom. Que pena. Passa rápido demais o tempo. Nós vamos aqui com um tema que muitos homens eles enfrentam, né? Desafios, né? E um dos desafios, homens com feridas emocionais, né? Homens com problemas emocional. Talvez ali o pai foi um pai que bateu, que xingou, um pai que não foi presente na vida desse homem. E como que ele consegue hoje romper isso, né? Como que ele consegue curar essas feridas? Você falou de Jesus, de se aproximar de Jesus. Nós estamos falando aqui para homens que talvez agora tá em casa e ele tá sozinho numa cama, deitado, com depressão, com feridas emocionais. O que falar para esse homem agora que está nos assistindo? Posso pegar um personagem bíblico para a gente ilustrar? Davi. Pode. Amo a história de Davi. Davi é alguém rejeitado. O pai dele não lembrou dele o dia que o profeta foi sacrificar um holocausto a Deus. Hoje, né, se eu ou você vai na casa de alguém, provavelmente os filhos vão saber, o pastor vem aqui, o discipulador vem aqui, o nosso líder vem aqui. Mas o cara é profeta da nação. É o sacerdote da nação. E Davi não foi chamado para comer. Não sei se foi almoço ou se foi janta, mas não foi chamado. E ele foi lá para ungir um rei dentre os filhos de Jessé. E esse menino só é mandado chamar por quê? Porque não era nenhum dos 7. Ele pergunta, tem mais alguém? Eu acho que o pai falou assim, não, a mulher cutucou, tem um menino lá no Davi. Então Davi é rejeitado pelos seus pais. Davi posteriormente vai ser perseguido pelo tal do rei Saul. E vai viver, querido, não é 1, nem 2, 3 dias não, são 13 anos aproximadamente, fugindo.
ao ponto de ter que sair do seu conforto de uma casa, vai morar numa caverna, depois deixa a caverna e vai para o país dos filisteus, que eram os inimigos. Você sabe que Davi matou... Ele trabalha para os inimigos. Ele vai trabalhar para os inimigos e outros. Você sabe que ele matou o Golias, que era o campeão deles. Sim. E agora vai trabalhar lá. E para ganhar esse serviço, ele tem que se fazer de louco, abobalhado. E ele se torna um mercenário dos filisteus, com os homens que ele treinou na caverna. Então, estou mostrando isso para chegar num contexto aqui do capítulo, no 1 Samuel, no capítulo 30, nós temos aqui uma cena dessa, onde Davi, numa empreitada, né, que como mercenário, ele ia pelejar contra Israel, mas quase chegando no lugar da guerra, os oficiais do rei falam, peraí, e se ele for um informante, se ele na verdade está aqui amando de Israel e ele vai ser um infiltrado aqui, manda esse cara embora. Só que ele já estava há 3 dias de casa. Sim. Só que nesse ínterim, o que aconteceu? Os amalequitas passaram lá na terra dele, onde ele tinha uma aldeia, queimaram tudo, levaram as mulheres de todo mundo. Ele tinha 300 homens com ele. Eles levaram as mulheres de todo mundo e os filhos, os idosos, tudo, e os bens, e queimaram a cidade. E Davi é dispensado, volta. Quando vai chegando próximo à cidade, está tudo queimado. E eles com certeza aí que eles correm mais. Quando chega lá, cadê? Não tem ninguém. É tudo. Perdeu tudo. E aí, nesse exato momento, não sei se você já passou por isso, mas Davi passou. Que a sua própria equipe agora quer te matar. Era problema dele? Era ele que liderava. Esse problema foi ocasionado por ele, que ele saiu, né, deixou a sua casa, sua família, para ir cuidar, junto com seus inimigos, numa guerra que não era dele. Né? E aí acontece que esses homens agora querem matá-lo. E nesse contexto, nossa produção pode colocar aqui para a gente. Aqui, ó, o versículo no capítulo 30... Versículo 4, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Você já chorou, Arthur, até perder as forças? Já. Eu já passei por isso poucas vezes, mas é estressante. Sim. Drena tudo. Sim. Né? Mas aqui diz ainda que, verso 6, que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura por causa, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. E aí eu encerro falando para você o que está aqui. Não, pode voltar o versículo, se foi posto no versículo 6, o finalzinho. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Então, querido, você que passa por luta como eu passo, como o Arthur passa, como Davi passou, quero dizer para você que o dia mau chega para todos nós. O que Davi fez? Ele se reanimou no Senhor. Não diz a Bíblia que Deus mimou ele, ou vamos lá. Não, ele se reanimou. Eu não sei, já fiz alguns dias de jejum mais prolongados e você fica meio abatidão. Sim. Fica meio assim, né? Cara de manga chupada. Sim. Né? E você fica parecendo meio desfalecido. Sim. Meu amigo, eu fiz um jejum esses dias para trás aí. Rapaz, mas quando você come, eu fiquei algumas semanas sem comer, mas quando você come, imediatamente você se reanima, você é recobrado na energia, na força. Não está dizendo aqui que a equipe reanimou, não está dizendo que Deus o reanimou, não. Davi se reanimou no Senhor. Deixa eu te falar, você, querido homem que passa por angústias e por estresses, por perdas, por fracassos, A pergunta mesmo é uma palavrinha que você disse? A pergunta é emocionalmente. Emocionalmente. Né? Porque, infelizmente, hoje nós vivemos na geração sentimental. Sentimental. Infelizmente, né?
homens fracos, homens moles, homens, Aqui, infelizmente. que conselho você daria para um homem que se considera desqualificado espiritualmente para liderar a família espiritualmente? E também que passa por isso e que isso. está desanimado. Sim. O que você deve fazer? Se reanimar no Senhor. Aleluia. Comer do Senhor. Como que você faz isso, meu irmão? Você deve investir um tempo a sós com o Senhor. Você deve pegar a sua Bíblia. Né? É o que eu faço. Né? Entrar num lugar seu, cantar, confessar a palavra, orar em outras línguas e comer do Senhor. Mas muitas vezes a pessoa se entrega, a pessoa quer ficar num quarto escuro, não faz isso. Eu sei que às vezes, né, a tendência é essa, mas deixa eu te falar, é possível você se reanimar no Senhor. E a Bíblia diz que Davi foi fortalecido. E aí agora ele vai para Deus e pergunta: o que eu faço, Senhor? Porque ele se posicionou, né, pastor? Ele se posicionou. A Bíblia diz que, aqui no versículo 8, que Davi consultou ao Senhor e ele perguntou: perseguirei eu o bando? Os caras tinham feito um limpa, levaram tudo. Mas eu vou atrás? Deus falou: vai, porque eu vou te dar tudo de volta. E ele trouxe um despojo poderoso dessa perseguição. Então, quero dizer para você, nós precisamos nos posicionar. Não tem outra saída. Sim. Não é a bebida, não é o sexo, não é o jogo, não é, sabe, outra pessoa. É no Senhor. Ok? Então, eu quero dizer para você que tem passado por dificuldade, eu me fico condoído, eu fico realmente comovido, mas eu quero dizer para você, não tem saída a menos que você se reanime e você coma do Senhor. Então, Arthur, nós que lideramos, muitas vezes a gente quer dar conselho, a gente quer dar informação, nós somos muito bons para dar conselho e informação, mas eu tenho aprendido. A pessoa, ela não precisa saber muito do que tem a maçã, a banana, o ovo, ela precisa comer. Então, às vezes, o que eu tenho feito? Ao invés de dar informação, eu tenho tirado e falado: vamos orar. É mais eficaz do que dar informação, muitas vezes. Vamos orar? Vem cá, deixa eu orar por você. Eu ponho as mãos, quebro aquela opressão, mas agora eu preciso que você fale. Não é só terapêutico, é espiritual. Você precisa falar ao Senhor. Eu já tive casos de homens que fui ajudar, que ele estava assim, travado, que não consigo orar, não sei, não consigo. Não, repete após mim. Sim. Pode continuar aí, senão eu vou pregar aqui a tarde toda. Entendi. Bom, pastor, chegamos ao final desse episódio, né? E os ouvintes aí que tá nos vendo aqui, eles têm algumas dúvidas, né? E eu vou fazer 2 perguntas para você e você responde de maneira rápida, né? Que a gente faz esse jogo aqui. É o ping-pong. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Bate bola. Você responde rapidamente. Essa você não me mandou para eu estudar. Essa não mandei. Essa não manda. E é uma pergunta que pode ser com uma palavra só, tá bom? Coisa rápida. Bom, vamos lá. O maior amor da sua vida? Jesus. O que mais te impactou até hoje aqui? Mover de Deus. São 40 anos seguindo o mover de Deus. E quero mais. Aleluias. Então, você que está nos acompanhando, estamos chegando ao final de mais um podcast, mais um episódio. Eu creio que você foi edificado, né, nessa data. Eu creio que você foi totalmente imersido, né, de ser um homem. Você que é homem, está nos ouvindo, escute esse episódio. Ouça talvez 2, 3 vezes que você vai sair daqui. Eu tô saindo daqui desse episódio totalmente edificado. Aprendi muito aqui. Pastor, qual é a mensagem final que você quer dar para os nossos ouvintes? Tem algo que Deus tem falado com você durante esses dias? O canal está aberto para você. Quer dizer para você, corra a carreira proposta. Cumpra o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Como você deve fazer isso? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não olha para mim, não olha para o Arthur, não olha para os lados, não olha para ninguém, olha para Jesus. Não olha para as circunstâncias, não olha para o inimigo, olha para Jesus. Ok? Desembarace-se de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia. Vamos embora, tá bom?
E outra, se tiver que desistir, não desista hoje. Desista amanhã. E quando chegar amanhã, não desista hoje, desista amanhã. Eu já estou enrolando a desistência há muitos anos. E se tiver que desistir, só desisto amanhã. Amém. Olha só, não desista hoje, desista amanhã, hein? Então você que nos ouve, que tal você dar o primeiro passo? Hoje, agora, né? Acaba esse episódio aqui que você está assistindo, dá o primeiro passo. Chame a sua família, ore com ela, vai ler a palavra de Deus com seus filhos, né? E seja aquilo que Deus chamou você para ser. Seja aquilo que Jesus colocou você para ser na sua casa, na sua família. Então, esse episódio, coloque isso em prática dentro da sua casa. Pastor, agradeço a sua presença aqui. Para mim foi um privilégio, eu aprendi muito com você. E nisso nós temos um presente para você. Colocamos aqui. Isso aqui é para mim? É para você. Você abre aí, né? Um presente todo o coração do Trilha Nobre. Arthur, enquanto eu recebo o meu presente, Sim. Quero convidar você, ouvinte querido do podcast Trilha Nobre, vem estar comigo. Né? Eu tenho sido mais ativo a partir de então nas minhas redes sociais, nas minhas mídias. E obrigado. PR.Hugo Delmondes. PR.Hugo Delmondes no Instagram. 6h37, né? 6h37 da manhã de segunda a sexta. PR.Hugo Delmontes, 6h37, você vai estar ali com o pastor sendo edificado todos os dias, até no feriado, pastor? Direto, segunda a sexta. Segunda a sexta, até no feriado, seja edificado, o pastor Hugo vai estar com você edificado. Obrigado. Isso é um presente para você. Obrigado. Nada. Inesquecível. Até o dia que quebrar. Aquilo que se usa, né? Quebra, né? Corre esse risco. Eu vou usar com carinho, sim. Muito obrigado, Trilha Nobre. Obrigado ao Grupo Nobre. Obrigado, Arthur. Sim. Prazer estar aqui. Estamos à disposição. Sim. E ó, PR Hugo Delmontes. A produção vai colocar lá, quando você for ver a filmagem, o pessoal vai colocar. Então, 6h37, PR Hugo Delmontes. Você vai estar com ele sendo edificado todos os dias, um pão diário ali para você. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Um abraço, querido. Abraço. Você que está nos ouvindo, um abraço para você. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.